Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia. Vim aqui falar sobre a semana 3 do PET volume 6 do nono ano. O tema é os tigres asiáticos. Então aqui ele fez um breve resumo, né, de como, como são, né, os tigres asiáticos mais antigos até os mais novos, né, que seria isso daqui da segunda geração. Então esses quatro primeiros, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, eles estavam muito influenciados até então pelo Japão. Lembrar que na Segunda Guerra Mundial, depois que o Japão foi derrotado, os Estados Unidos ele passou a investir muito no Japão, até porque na Guerra Fria tinha essa batalha entre socialismo e capitalismo, e eles tinham medo da União Soviética, né, a Rússia até que chega ali na Ásia, influenciar esses países asiáticos. Então os Estados Unidos passou a investir no Japão a fim do Japão ser um exemplo de marketing, né? Um exemplo para esses outros países seguirem. E aí, esses países eles tiveram também o investimento, não só dos Estados Unidos, mas também do Japão, que agora ele já era um país que tinha tido esse desenvolvimento, né, financeiro, né? Então eles passaram o que? Receber muitas empresas, quando ele fala aqui, ó, atrair investimentos estrangeiros. E aí você atrai essas empresas. Então vamos dizer assim, uma empresa que estava aqui no Brasil por volta dessa época, ela saía daqui, então vamos imaginar aí uma Ford, ela saía daqui, ela fazia seu carro, ela passou a ir lá para Coreia do Sul, Hong Kong, fazer um carro que teoricamente ela pagava mais barato, já que ela tinha uma qualificação de obra, uma mão de obra, né, barata, e ao mesmo tempo pagando menos imposto. E aí, ainda relacionado a isso, você tinha que o transporte ele estava ficando mais rápido, né? Você já tinha os aviões, já tinha a internet, você tinha essa comunicação mais rápida, e aí gerou tudo o que? Um núcleo maior para as empresas. Então as empresas elas viram que estarem indo para essas regiões onde a mão de obra estava barata, onde você pagava menos imposto e o deslocamento estava fácil também, era um grande incremento, né, para o seu lucro. E aí, só que a diferença que a gente vai ter desses tigres asiáticos, né, vamos dizer assim, os originais, é que esse desenvolvimento financeiro ele veio acompanhado do desenvolvimento social. Até trouxe aqui, ó. A gente vai ver que ó, os quatro primeiros ali da Ásia, ó, vamos ver que o Japão em primeiro, né? Até porque teve esse investimento há mais tempo. Então, Hong Kong em segundo, Singapura em terceiro, Coreia do Sul em quarto. Então, a gente vai ver, ó, que os salários por PIB per capita deles são altos. Só que, ao mesmo tempo, a taxa de alfabetização também, né, bem alta. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ver, né, para destacar também essa diferença com essa segunda geração dos tigres asiáticos, a população. Então, assim, ó, Hong Kong, Singapura, eles tinham populações bem pequenas. Então, isso ajudou também a ter esse desenvolvimento social. Então, as pessoas, além de elas estarem tendo um emprego, mesmo que ganhando pouco, mas o pouco, como tem uma pouca população, os impostos que estavam sendo altos fez com que a população ela tivesse um incremento social, tá? Então assim, você vai ter acesso à educação, você vai ter acesso à saúde, então tudo isso vai ajudar você a ter uma qualidade de vida maior. Então você vê que ó, a esperança de vida deles são bem altas. Então assim, quando você quer saber se um país ele tem uma condição de vida boa, olhar isso aqui, ó, esperança de vida. Então assim, a tendência é que quando uma criança nasce lá em Hong Kong, ela vive ali praticamente 82 anos. Olha a diferença da Indonésia. Vive ali por volta de 70 anos. Então a pessoa ela vive ali cerca de 12 anos a menos. Então assim, isso já quer dizer o quê? Que a pessoa envelhece bem mais. Então ela vai ter uma vivência muito maior do que tem num país onde tem uma esperança de vida menor, tá? E aí passando aqui, eu nem vou citar tanto essa questão do país por país, né? Mas entendendo a base eu acho que já fica fácil de compreender. E aí quando fala aqui desses tigres asiáticos da segunda geração, a diferença é que eles não tiveram esse investimento. Então assim, eles tinham essa ideia de maciço investimento externos, mas não era de um investimento para melhorar aquele país, era um investimento só do que? De levar aquela empresa para lá. Então assim, você passa até a competir entre eles, tá? Então assim, onde tem a mão de obra mais barata, onde tem uma facilidade fiscal, onde, vamos dizer assim, onde você vai pagar menos imposto, tudo isso vai ajudar a querer ir para esse país.
para esses países, né, aqui da segunda geração. Então você vai ver que são países que eles não tiveram esse incremento na questão social, mas ao mesmo tempo eles tiveram esse aumento, né, da questão financeira. Então você teve mais empresas indo para lá, mas ao mesmo tempo você não teve isso revertido no seu aspecto social. Mas isso a gente pode tentar, né, entender pelo menos pela questão da população. Você vai ver que a população é bem maior. Uma coisa é você tentar fazer uma política social numa população de 4 milhões de habitantes, outra coisa é numa população de 228 milhões. Então aqui é óbvio que vai ser muito mais difícil. Poucas empresas num país pequeno, ela já vai gerar um imposto suficiente para aquela população. Mas com uma população tão alta assim, você vai precisar de mais impostos, você vai precisar de mais empresas para gerar mais impostos e ao mesmo tempo você vai precisar de uma organização política maior, tá? Então isso também vai refletir aqui, ó, no seu poder de compra. Então assim, você compra bem mais lá no Japão, lá em Hong Kong, do que na Indonésia, no Vietnã, e tudo isso vai gerar no quê? No que ele colocou aqui no final, ó, que são países que apresentam elevadas taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil e muitas pessoas vivendo em moradias precárias. Então isso aqui é a diferença, é entender que tanto os tigres asiáticos originais como essa da segunda geração, eles tiveram essa atração das empresas estrangeiras, só que os primeiros tiveram investimento, que não ficaram somente na questão financeira, na geração de emprego. Você também teve esse aspecto social. E esse segundo ficou o quê? Algumas pessoas acabaram se enriquecendo com isso, né? Como ele colocou aqui, até elite privilegiada, né? Mas a maior parte da população estava ganhando muito pouco, ela não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde. Então isso também fez o quê? Que elas tivessem uma condição de vida pior. Então gerou, né, essa desigualdade. Então muitas vezes olha para algum desses países na televisão, Malásia, por exemplo, você vê grandes prédios, então você vê cidades ali que são extremamente bonitas, mas tem mesmo essa desigualdade. Então vai ter pessoas muito ricas e a maior parte da população muito pobre. E aí com isso a gente termina essa explicação, tá? Ok? Bons estudos.